Colocar uma música. Abaixa, abaixa. Começou. Como você convida as pessoas aqui? Começou a falar. Ou vai entrando. Tem que esperar aí, É, tem que esperar. 5 minutos? Ué, ele não vai aparecer ali, não? Pra me falar. Não, Eduardo. Não tô brincando. Tem 2 pessoas, né? Fala. Eduardo, pode cancelar isso aqui. Nós estamos aqui guardando a live. Pessoal do Centro Espírita de Patos de Minas, Unidos para o Bem. Daqui a pouquinho a gente já começa a aguardar o nosso irmão Cadu. Põe aqui pra mim. Tem que esperar ele que solicita pra entrar. Então vou fechar, esperando solicitar. Era assim que ia começar. Unidos para o Bem de Patos de Minas, boa noite. Estou aqui no meu Face. Cadu já está chegando aqui, do Centro Espírita Unidos para o Bem, de Patos de Minas, para a gente iniciar a nossa live. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos os irmãos. Como eu coloco o coraçãozinho? Não tem que colocar não. Podemos começar? Já 7h30. Boa noite, Cadu. Vamos então iniciar a nossa live. Neste momento eu quero muito agradecer aí ao Centro Espírita de Patos de Minas, Unidos para o Bem, pelo convite, né, nesse momento em que nós estamos aí distantes, mas ao mesmo tempo muito unidos por essa afetividade gostosa de a gente poder falar do Evangelho e estarmos próximos aí, realçando os ensinamentos de Jesus. E quando o pessoal me convida, geralmente eu gosto realmente de estar junto dos meus irmãos, de todos os irmãos de ideal espírita e aqueles também que talvez tenham uma ideia um tanto diferente. O importante é que estamos todos buscando o mesmo ideal.
Muito bem, pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estarmos juntos. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a live. E nós vamos então iniciar agradecendo muito a Jesus pela dádiva da vida, pelo dom da expressividade do amor, que é um sentimento que nós estamos a caminho para chegarmos lá no verdadeiro amor que há de transmitir os nossos corações para toda a humanidade. Agradecer a Deus por juntos podermos estar neste momento, por esse alcance da tecnologia, onde quando nós sabemos usar de uma forma positiva, nos traz grandes e muitos benefícios. Neste momento, essa junção, essa coesão de todas as pessoas no planeta Terra é extremamente positivo, a tecnologia, e a gente observa que tudo depende não do quanto de conhecimento que nós possuímos, mas da maneira e de como nós usamos esse conhecimento. Bom, pessoal, nós sabemos que a doutrina espírita para nós, ela é sempre muito confortadora, libertadora, educadora e que traz para nós grandes ensinamentos no nosso dia a dia e um consolo, né? Uma fé muito viva que nos traz aí no nosso dia a dia como base para que a gente não recue, para que a gente não titubeie diante dos desafios e das dificuldades. No tema de hoje, mortalidade da alma, nós vamos buscar as referências no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Olha só, que só no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, 3 e 4, tem várias referências. Nós temos aí também do evangelista, né, João, Marcos, Mateus também. E lá no Livro dos Espíritos, especialmente no prefácio, logo no início, na pergunta de número 627, e também no capítulo que fala da interferência dos espíritos sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Ali já tem muito assunto para a gente falar. Então nós vamos começar hoje, pessoal, lá do capítulo 1, quando Jesus fala para nós sempre com muito amor e com muito carinho. Jesus sempre que ia falar com a humanidade expressava o máximo de respeito, o máximo de amor por todos nós, por todos os irmãos, né, no planeta Terra. E Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança também com tanto amor, sempre esperou de todos nós. Maior consolo do ser humano, a imortalidade, a crença no futuro, na vida após a morte, na imortalidade do espírito. Nós sabemos que o nosso corpo, quando nós desencarnamos, a palavra morte significa que o nosso corpo volve à terra e o nosso espírito sobrevive à matéria. E o espírito sobreviver onde ele vai levar todas as experiências adquiridas na atual existência, que vai fazer uma junção com o que vem das experiências de vidas passadas, dando uma conotação para o espírito, para ele adentrar o plano espiritual e buscar as várias moradas na casa do Pai, que está também nos capítulos 1, 2, no capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, no capítulo 1, Meu Reino Não É Deste Mundo, que vai falar para nós sobre a vida futura, sobre a verdadeira realeza que Jesus espera de nós. Qual a verdadeira realeza que nós devemos buscar na Terra, o que nós devemos priorizar na nossa existência, na nossa jornada, junto à nossa família, a nossa vida espiritual, a nossa vida social, a nossa vida em qualquer contexto. Qual é a verdadeira realeza a que Jesus espera de nós, para que nós adentremos o plano espiritual, no estado também que vai falar para nós, quando nós vamos lá no capítulo 3, que vai falar para nós das várias moradas na casa do Pai, e que vai falar também de nós, os espíritos, quando nós desencarnamos e estamos no estado da erraticidade. A erraticidade é aquele estado que a gente chega lá no plano espiritual e que o espírito aguarda uma oportunidade para que ele possa voltar à Terra em uma nova lide santificante através da reencarnação.
Então, pessoal, dentro desse capítulo aí também, que fala das várias moradas na casa do Pai, ele vai mostrar para nós os diferentes mundos habitados, vai mostrar para nós os diferentes estados também que existe no plano espiritual. E aí a gente junta com o início do livro dos Espíritos, fala também para nós ali da categoria dos espíritos bons, dos espíritos perfeitos, dos espíritos perfeitos, dos espíritos de escola, dos espíritos zombeteiros, brincalhões, uma vária gama de espíritos que são classificados ali, provando para nós a existência da vida após túmulo e da imortalidade do espírito. É como a gente viver na terra, na certeza de que eu uso essa roupa, mas eu não sou essa roupa. Eu entro no carro, mas eu não sou o carro. O mergulhador usa o escafandro para mergulhar, mas o seu pulmão não é o escafandro. É a gente viver na terra, sabedores que aqui nós estamos para o nosso aprendizado espiritual, moral e intelectual, e que nós vamos levar para além desta vida, na imortalidade da alma, aquilo que a gente adquiriu. Jesus deixou bem claro para nós, nas bem-aventuranças, a imortalidade da alma. E quando nós vamos ver as diferentes categorias dos mundos habitados, a diferença também de vários espíritos em sua evolução, e quanto mais nós nos depuramos, buscamos o bem, o caminho que o Cristo deixou, quando ele falava para nós, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade e a verdadeira vida. Ninguém chegará então ao Pai, aí ele já colocou ele como filho e Deus como Pai. E ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Se não for por quê? Pelos ensinamentos que ele deixou, pelo seu compromisso na terra e por tudo que ele deixou para nós. Então nós vamos começar, gente, quando um homem, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espírito, que fala para nós que ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. E aí nós vamos encontrar aquele homem ali entre os fariseus de nome Nicodemos. Nicodemos era senador do judeu. Então significa que Nicodemos, ele não era qualquer homem. Ele era um homem que tinha um poder, uma hierarquia sociocultural e econômica daquela época. E ele então foi aguçado, ele foi instigado a buscar Jesus pela sua curiosidade. E quando ele foi encontrar com Jesus, Nicodemos, que então era senador dos judeus, nós vamos fazer assim as observações. Ele vai encontrar com Jesus, ele vai buscar Jesus à noite. Ele vai ter um encontro com Jesus à noite. Por que será que Nicodemos foi buscar Jesus à noite? E Nicodemos mostra na passagem do Evangelho que Nicodemos tinha uma admiração por Jesus. Nicodemos, ele sabia lá no fundo da sua alma, do seu coração, que Jesus, ele tanto é que ele vai se retratar com Jesus, chamando ele de doutor. E ele afirma, olha, você é o Cristo, porque você veio de Deus, e somente quem vem de Deus é capaz de realizar os milagres e as coisas que Jesus realizava. Mas Nicodemos, ele foi buscar Jesus à noite, às escondidas. Assim como Públio Lentulus, lá na obra Há 2000 anos, mostra para nós, Públio Lentulus vai encontrar com Jesus. Na hora das dificuldades, dos desafios e das dores, nós buscamos Jesus. E muitas vezes nós adentramos uma casa espírita, um centro espírita à noite e chegamos sorrateiramente, já entramos para dentro. Às vezes a gente esconde até o carro, a bicicleta, a moto e a gente entra rápido. Por que será que nós buscamos o Cristo à noite? E buscamos assim, parece que muito sorrateiro e ligeiro, sem querer mostrar a cara.
Foi assim que Nicodemos fez com Jesus e foi assim que o Públio Lentulus fez com Jesus lá no início da obra há 2000 anos. Quando o Públio buscou Jesus para curar a sua filha Flávia, naquele momento que ele olhou para Jesus, o amor de Jesus foi tão imenso sobre Públio, e Públio teve a certeza de que Jesus, ele era o vindo de Deus, que ele era o Nazareno, que ele tinha o poder, que era o divisor de águas no planeta Terra. Tanto é que ele se ajoelha para Jesus e naquele momento ali ele chora. E Jesus ainda dá uma dica para ele, porque Jesus afirma e fala: Públio, ou você vem comigo agora, ou você virá após os séculos. E Públio Lentulus, naquele momento, ele não consegue ainda deixar para trás uma gleba de uma vida material intensa para seguir Jesus. Então, vai ficar depois para os milênios. Mas quando nós voltamos lá, Nicodemos então busca Jesus e ele fala, e ele chama Jesus de doutor. Ora, como Nicodemos, sendo um senador entre os judeus, dos judeus, como ele percebeu que Jesus era um doutor? Porque ele sabia que Jesus vinha de Deus. Que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, ele fala que Jesus podia fazer milagres. Então, Jesus responde para ele. E sempre que Jesus falava, ele sempre colocava antes das suas palavras, em verdade. Então, ele falou para Nicodemos, em verdade te digo. Ele fala dessa forma, que ninguém vai poder ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. Jesus faz essa afirmativa simples, rápida e prática para Nicodemos. Nicodemos, que era um homem muito inteligente, mas talvez ainda não sábio, porque a sabedoria vem de Deus, Nicodemos então fica muito confuso. E ele questiona com Jesus: mas mestre, como pode um homem já grande, velho, né, de 70 anos, 80 anos, com barba no rosto, ele adentrar o ventre da sua mãe? Quer dizer, para Nicodemos aquilo era assustador, parecia no mínimo uma coisa muito estranha. E Jesus já olhou e falou, já viu em Nicodemos uma criança espiritual, que ainda não tinha maturidade do senso moral e psicológico para entender o que Jesus queria passar. Aí então que Jesus olha para Nicodemos com muita serenidade, com muito respeito ao momento e à evolução de Nicodemos e fala: Nicodemos, não é como você está pensando. O que é da água e o que é do espírito é do espírito. Quando o óvulo é fecundado, no momento da concepção, em que o corpo vai se formar no ventre da mãe, no claustro materno, o espírito é formado dentro de, vamos dizer, de uma bolha d'água. Ali no claustro materno, ali no ventre. E ele é formado, o nosso corpo tem 70% de água, a placenta é toda de água. Então o que é da água dentro da água. E o que é do espírito, o que o espírito traz já de vidas passadas e o que ele vai amealhar na atual existência, na sua luta para exercer o bem e para fazer o bem. E aí então, Nicodemos fica sem entender e Jesus já dá essa explicação. Ora, Nicodemos, e se eu não posso falar para você de coisas tão simples e pequenas, como que eu vou revelar tantas outras coisas, Nicodemos? Como eu vou falar para você dos vários mundos habitados, dos planetas, dos sóis, das galáxias e de várias outras vidas? Mas aí Jesus fala, olha, por hora, porque Jesus tem a percepção de que ele não podia falar mais. Quando Jesus falou de amor, os povos se sobressaltaram e houve guerras em nome de Deus. Então Jesus
respeitosamente, porque Jesus respeita sempre a nossa evolução, o nosso momento mesmo de abraçar a sua causa. Por ora, eu não posso falar, Nicodemos, mas eu enviarei no tempo certo um consolador prometido. E esse consolador vai consolar de verdade. Esse consolador prometido, ele vai frisar, vai repetir tudo que eu estou ensinando e vai trazer outras coisas mais. Eis o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Doutrina espírita que é medrada, é calcada nas leis da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos com a matéria, na imortalidade da alma, do espírito, na mediunidade, na lei de causa e efeito, de ação e reação e no livre-arbítrio. Aí está o Consolador prometido por Jesus nesse diálogo com Nicodemos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Aí nós temos uma grande fala que expressa muito o que Jesus queria dizer para nós. Quando nós vamos pensar em adentrar o plano espiritual, é como se nós fôssemos colocando nós, seres humanos, como viajores no planeta Terra. E dentro dessa nossa viagem, buscando desenvolver as virtudes do nosso coração. O que Jesus espera de nós? Aí nós questionamos de onde nós viemos, qual a nossa proposta no planeta Terra e onde que nós vamos, para onde que nós vamos, se Jesus também nos afirma que nós temos várias moradas na casa do Pai. E se não fosse assim, eu já vos teria dito. Foi assim que Jesus se expressou para nós. Ora, se ele tem várias moradas na casa do Pai e não somente duas, se existe várias, é porque existe também a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito à matéria, e nós vamos conquistar a nossa morada. Como? De acordo com o que nós vivemos no planeta Terra. Nós vamos conquistar a nossa morada do lado de lá. É aquela história, né, daquele homem que adentra o plano espiritual. Um homem bom. E ele é recebido no plano espiritual. E quando ele é recebido no plano espiritual, olha que maravilha que acontece. Ele adentra o plano espiritual, o seu espírito sobrevivendo à morte, ele sendo um homem bom, ele ainda recebe ensinamentos. Porque quando o seu mentor vai recebê-lo, ele simplesmente é recebido com o ensinamento quando o seu mentor fala: você adentra o plano espiritual e você passou pelo planeta Terra e com algumas escolhas que nós temos aqui. Nós temos o dinheiro na Terra, nós temos a nossa família e nós temos as boas ações. E quando a gente sobrevive a nossa morte, adentramos o plano espiritual, o mentor explica para ele: olha, o dinheiro na Terra, o que ele faz? Ele pode te proporcionar um velório cheio de pompas e de muitas regalias. É isso que o dinheiro te proporciona no momento que você vai adentrar o plano espiritual, na imortalidade da alma, e nada mais. Um velório cheio de muitas regalias e de muitas pompas. A sua família chega com você até na porta do tribunal, mas a sua família não adentra com você. A sua família vai com você até na porta e nada mais ela pode fazer. E realmente, a nossa família tem aquilo que é feito juntamente com o dinheiro, que é o velório, e logo após o sepultamento. E o seu mentor ainda explica: agora, o que realmente luta pela sua absolvição, seu advogado fiel,
quando adentra o plano espiritual, são as suas boas ações. E o que te trouxe aqui hoje foi o que de bom você realizou nada no planeta Terra. Então, nós precisamos viver na Terra como viajores, sabendo que toda religião, olha, religião vem de quê? Religar, é a nossa ligação com Deus, nosso Pai. Toda religião, ela precisa ensinar o ser humano a ser melhor a cada dia, para que ele possa adentrar o outro plano, o plano da vida maior, consciente daquilo que ele realizou na Terra e de que a vida prossegue, que existe então a vida no plano espiritual, que ela continua. Jesus, no seu ministério no planeta Terra, sempre nos mostrava e sempre nos dá aquele empurrão, aquele impulsionar para sempre buscarmos a praticar aquilo que ele ensinou para nós. Ouvir as lições, quando nós vamos observar o Paulo, apóstolo, o apóstolo dos gentios, o convertido de Damasco, porque Paulo, ele marcou tanto que ele tem assim vários nomes, né, que chamam ele. O Paulo, gente, ele era o vaso, e todos nós somos vasos no planeta Terra. O líquido é sempre Jesus. O líquido é sempre o que a gente faz. E o que Jesus quer é que a gente se entregue, que a gente faça 100%. Colocando Deus acima de todas as coisas, amando Deus acima de todas as coisas, olhando o próximo como a nós mesmos, numa vertente caridosa e bondosa, no exercício da caridade e da humildade sempre. Olha só, o Chico, se a gente for analisar, o Chico era um vaso, um tanque enorme de virtudes. A gente é um vaso pequenininho, mas nós somos vasos. Só de aspirar a ser vaso já é uma dádiva celestial, já é uma bênção divina. Nós vamos encontrar Jesus com o ser humano na terra, na sua época, na sua jornada, no seu território. Jesus sempre falando para todos: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Porque Jesus não queria ninguém caído. Jesus, ele falava para nós para que a gente sempre se reerguesse, para deixar as boas ações realizadas, para adentrar o plano espiritual, sempre acreditando na vida futura. A doutrina espírita é um consolador que Jesus prometeu para nós. Porque quando uma mãe recebe uma carta com aquela riqueza de detalhes, não tem consolo maior. É a providência divina agindo na vida de nós aqui na terra. Deus ama tanto, Deus nos acolhe tanto, fica no anonimato, porque se ele aparecer, não tem para nós, não tem espaço para nós. E olha que quando Jesus vai encontrar com Paulo, apóstolo, que o Paulo se ajoelha, Jesus fala: Paulo, Saulo, levanta-te, eu quero te ver de pé. E o Cristo coloca Paulo para ter as lições com Ananias, a quem ele estava perseguindo. Sabe por quê? Porque Jesus coloca uma proposta em tudo para que a gente aprenda. Ouvir o evangelho de Jesus, aquilo que nós precisamos mudar, termos uma boa morada do lado de lá, ouvir da boca de quem a gente gosta, de quem a gente tem sintonia, de quem a gente admira, de quem a gente tem afinidade, é muito simples. Agora, você ouvir o evangelho de Jesus como Saulo teve que ouvir da boca de Ananias, a quem ele estava indo perseguir para tirar a vida, não é fácil. Isso é para espírito maduro, é para espírito que já caminhou muito. Você sentar no banco de qualquer escola religiosa,
seja a doutrina espírita em especial, e ouvir alguém falar daquilo que você tem que mudar, se você não tem afinidade com aquela pessoa, se você não tem uma sincronia, uma admiração, não é fácil. Isso é para espírito muito maduro. Nós temos virtudes na terra que nós precisamos despertar em nossos corações. Eu não estou aqui falando de novidade para ninguém. Eu estou falando daquilo que Jesus pediu, que tem que chover no molhado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente vai chovendo no molhado, e vai falando de perdão, e vai falando do amor, e vai falando da caridade, e vai falando da beneficência, da indulgência, do perdão das ofensas, até que um dia a gente desperta para a gente procurar essas virtudes no nosso coração. O nosso compromisso, ele é coletivo, mas ele também é individual. Cada um de nós temos um compromisso com o Pai. E nós vamos realizar ele de acordo com o nosso querer. Nós podemos gravar 1000 lives, nós podemos falar de Jesus, ouvir Haroldo Dutra, ouvir Divaldo, ouvir vários espíritos, falar de muitos espíritos que deixaram exemplo para nós. Quando a gente fala, por exemplo, de São Francisco de Assis, que deixa aquela riqueza toda para trás, é inacreditável. Quem faz isso? São Francisco de Assis, filho de Bernardone, um dos homens mais ricos da época da indústria têxtil, e que queria o seu filho, um varão, para dar prosseguimento na sua riqueza. O espírito já era maduro em moral e em intelectualidade e em sabedoria. E São Francisco de Assis sai com um pano, tapando simplesmente o seu corpo ali e deixa tudo para trás. Porque o que Jesus quer? Que a gente esteja com ele 100%, como esses espíritos. Como Madre Teresa de Calcutá, que tinha 1,47 m de altura. E que não tinha beleza, que mostra para nós que não precisa beleza para realizar grandes coisas. 1,47 m de altura mostra para nós que não precisa de altura para realizar grandes e grandes obras. Jesus não escalou o Everest, mas ele deixou a obra gigante para todos nós. E aí, gente, Madre Teresa de Calcutá, ela tira ouro do lixo. E ela fala, eu não passo de uma gota no meio do oceano. Mas o que é o oceano, senão a junção de todas as gotas? Isso é a maravilha das maravilhas, o que Madre Teresa de Calcutá nos ensina. Uma jornalista, quando entrevistou a Madre Teresa de Calcutá, ela disse que nunca apertou as mãos de uma mulher, uma mão tão áspera, e de uma mulher de apenas 1,47 m. E quando você pega Mahatma Gandhi com 1,49 m de altura, que às vezes a gente não entende, formado em direito, advogado, e que larga tudo simplesmente para lutar pelo povo. Isso é ter certeza da imortalidade da alma e de que precisa de ter uma boa morada do lado de lá. Quando nós buscamos Aristóteles, Sócrates, Buda, aqui junto de nós, Nelson Mandela, Martin Luther King, todos presos e se entregando a sua vida pelo próximo. Quando Sócrates é apertado pela sua esposa que fala, Sócrates, você está preso injustamente. Ele fala, não existe prisão para o espírito que é livre. O espírito que vive sempre entendendo e compreendendo a vida futura e a imortalidade da alma. Porque Sócrates simplesmente fala, o verdadeiro sábio é aquele que nada sabe. E fala para sua esposa fala, você vai morrer injustamente. Ele fala, todos estão condenados à morte. Ainda bem que é injustamente, que eu não errei. Então, pessoal, nós estamos falando de espíritos aqui grandes, mas que Jesus também espera de nós. Que um dia a gente seja grande assim.
Porque existe lá na Igreja Católica aquela coisa linda que é a maravilha das maravilhas, que fala para nós da hierarquia dos anjos. Anjos, arcanjos, serafins, querubins, até chegar a ser Cristo, que um dia vai habitar as esferas de luz e as esferas celestiais. E se nós vivermos na terra, com os pés somente sobre a terra, apegados no que está na terra, nós não vamos sair do terra a terra. Nós vamos entrar e sair num ciclo de reencarnações dolorosas e viciosas, porque a reencarnação é o amor de Deus sobre nós. É o perdão de Deus para com as nossas falhas, nos dando a oportunidade de nos refazer e de nos recompor nos nossos defeitos, nos nossos rompantes, nas nossas imperfeições, para que a gente possa alcançar a angelitude. Outra também que é bênção, que vem do nosso berço católico. Meus filhos são de berço espírita, mas eu até os 14 anos de idade, eu fui então da escola católica, ao qual eu amo, respeito e admiro muito, que fala para nós dos degredados filhos de Eva, suspirando e gemendo e sofrendo e chorando nesse planeta Terra, que viveu e que está vivendo neste momento uma pandemia, que é um vale de lágrimas, onde o ser humano, onde Jesus nunca pediu para que ninguém se ajoelhasse aos seus pés. Quando Jesus esteve com Pilatos, que Pilatos lavou as suas mãos, assim como fez Públio Lentulus, assim como fez também Nicodemos, Pilatos lavou as suas mãos, deixando crucificar Jesus, mas ele sujou então a sua consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência e ela nos mostra a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, e que desceremos à terra através da reencarnação, como disse também Maria Dolores. Nós vamos reencarnar quantas vezes for necessárias para que a gente cresça moralmente e espiritualmente. E que para nós, ela mostra, Maria Dolores, né, através do seu poema, que através do sexo, através da perpetuação, através da fecundação do óvulo ali, do espermatozoide no óvulo, que acontece que nós vamos ter a oportunidade de estarmos na Terra, numa lide santificante, através da reencarnação. Jesus sempre nos mostrou e nos pede a virtude a todo momento, para que nós não venhamos a ficar atidos e contidos e grudados somente na matéria. Quando ele fala para nós a respeito das virtudes, para que a gente deixe na terra um legado, não para que haja briga entre os filhos, entre as pessoas, aquilo que vai perpetuar, aquilo que não estrague, que não apodreça. E aí ele fala para nós a respeito de grandes virtudes, Sócrates, ensinar o que a gente sabe. Tudo que você puder passar para frente, passe. É bom passar o que a gente sabe para frente. Quando chega alguém na casa espírita querendo aprender alguma coisa nova e que você sabe, não negue o seu saber para ninguém. Passe o que você sabe para sempre. Isso se chama generosidade. É ser generoso com o próximo, porque nós ensinamos e nós aprendemos. E quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Assim nós aprendemos na vida. Praticar o que a gente ensina. Isso é coerência ética. De nada vale estarmos falando do Evangelho. E por isso Jesus nos fala, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, e fala com toda a altura sobre os ensinamentos de Jesus, mas não pratica. Segundo o ensinamento e uma forma da gente ser bom é praticar o que a gente sabe. Nós vamos ser reconhecidos não por aquilo que a gente fala e prega, mas pelo nosso exemplo. Pelo nosso exemplo.
pela força do exemplo. A palavra o que a gente diz esclarece e ilumina, mas o exemplo arrasta a multidão. Pilatos ficou para trás, a gente nem lembra, só lembra para falar de Jesus. Agora Jesus foi o divisor, é o divisor da história, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele que abraçou o compromisso que o seu pai deixou para ele com os seus 12 seguidores e não perguntou hora nenhuma se ia ser difícil, o que ele ia fazer, como ele ia fazer, se ele não ia aguentar ou não ia aguentar. Ele simplesmente abraçou o compromisso e fez o que ele tinha que fazer. E ele espera de nós 100% de entrega. E o terceiro ensinamento, perguntar o que não sabe. O espírita, nenhuma pessoa na terra é obrigado a saber tudo. Tenha humildade onde você estiver para perguntar às pessoas aquilo que você não sabe, para que você cresça em conhecimento. Jesus espera de nós, assim como Deus esperou de Jesus. Deus também espera de todos os seus filhos. E Deus age com todos nós na terra, como ele agiu com Jesus. O que o pai espera do filho? O que o pai faz pelo filho? Um pai, ele dá proteção, ele dá provisão e ele dá direção. Proteção. Vai mexer com o filho de um pai hoje na terra, de acordo com a evolução que nós estamos. Ou você corre, ou se brincar, você apanha, se você mexer com o filho de um pai, porque ele está protegendo o seu filho. Ainda age no impulso da proteção. A provisão. Ele vai sustentar o seu filho, ele vai dar de comida, ele vai dar a roupa para ele vestir, ele vai dar o medicamento, ele vai dar o teto. Ele dá proteção, provisão e direção. Gente, direção para os filhos. Crendo sempre na vida futura e na imortalidade da alma. A diretriz para os filhos. Nós temos a casa espírita, que é um teto abençoado para receber todas as famílias. Nós temos Jesus, o maior roteiro de luz que existe, que nós devemos seguir. Qual o modelo que nós devemos seguir no planeta Terra, que serve para nós como modelo e guia? Vede, Jesus, nós temos ele dentro da casa espírita. Nós temos o espiritismo, que é todo coletânea de ensinamentos para nós, de profundidade e sempre de caráter crístico, que vem sempre da divindade. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, roteiro de luz para todo o homem, para toda a humanidade. Então basta a gente querer. Quando nós buscamos levar a nossa vida, quem leva a vida na terra e não pensa na vida futura, lá no Evangelho, no capítulo 17, fala para nós o dever da virtude, mas tem uma lição maravilhosa que fala para nós a respeito do homem de bem. O homem de bem, ele inicia, gente, são tantas virtudes maravilhosas que não dá para a gente se ater em pouca coisa. Nós precisamos nos espelhar nos grandes espíritos. É momento do nosso despertar. Olha o vale de lágrimas. Olha todo mundo de joelho aos pés de Jesus, rogando proteção, rogando luz, rogando força e rogando fé. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele está sempre interrogando a sua consciência se ele está fazendo tem oportunidade e se ele está evitando de fazer o mal também. Ele tem sempre em sua vida como diretriz o amor, a caridade e a humildade. Ele é bom, ele é humano e ele é benevolente. Pega as virtudes do homem de bem no capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas tem uma coisa muito interessante que fala lá do homem de bem, no capítulo 17, que fala assim, que ele vive sempre na terra, mas com a certeza da imortalidade da alma e da vida futura. Por isso, ele vive sempre colocando as coisas espirituais
acima das coisas materiais. O homem de bem está lá no capítulo 17, no capítulo 17, sede perfeitos. E aí ele vai traçando que ele tem a caridade como seu guia, e que ele não tem desejo de vingança, que ele sempre distribui amor, que ele sempre olha a fraqueza do outro e sempre valoriza o lado bom das outras pessoas. Esse é o homem de bem. E sabe por que ele é assim? Porque ele vive na terra com a certeza da imortalidade da alma e da vida futura. Gente, pega então o jovem rico. Nós vamos trazer esse último exemplo para a gente entender que se tem várias moradas na casa do Pai, e a imortalidade da alma, e essa comunicabilidade dos espíritos com a matéria, e que Jesus viveu na terra com o seu legado maravilhoso e nos mostrando sempre que a gente deveria colocar as coisas do Espírito acima de tudo. Olha na nossa oração. Pai Nosso, que é tido como a oração dominical, também lá no nosso berço católico e nas religiões, lá no final do Evangelho, na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o Pai Nosso como a oração dominical, quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e a gente está sempre, além do pão que ele fala, Jesus nos pede o pão de cada dia. E a gente quer a manteiga, a mortadela, o bacon frito, os ovos mexidos, e é na manteiga que a gente escorrega muitas vezes e fica dando um nó na nossa evolução. Por falta de buscar as coisas espirituais. Não tenhamos medo, porque a matéria chega para nós. Viver na matéria, tem pessoas que têm dinheiro, têm posição social e não tá nem aí para isso, não ama isso acima das coisas espirituais. E tem pessoas que vivem na pobreza mesmo, da matéria, mas buscando com toda a força, querendo crescer na matéria e esquece as coisas espirituais. Tenhamos equilíbrio, tenhamos bom senso. Busca primeiro o reino dos céus, a justiça, o resto cai por acréscimo. Não vos apegueis demasiadamente. A palavra demasiadamente mostra para nós o quê? Não fica por conta daquilo, demasiado, é demais. Então, o ponto do equilíbrio, o ponto do meio, o ponto do bom senso, do raciocínio lógico, é isso que nós precisamos. Aí a gente busca Paulo apóstolo lá ensinando para nós, falando numa das suas cartas. Ai, mas o bem que eu quero eu não faço. Por quê? Porque aqui dentro ainda predomina o mal. O bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu tenho facilidade em fazer. Quem te deseja o mal não é quem está lá do outro lado, não é quem não te conhece, é quem caminha com você. Quem traiu Jesus não foi César, foi Judas que caminhava lado a lado com ele. Olha como Jesus nos mostra a postura que nós precisamos tomar. Não ficar em cima do muro. Paulo apóstolo não ficou em cima do muro. Pedro em cima do muro por pouco tempo, mas quando ele resolveu, ele deu linha. O médico Lucas seguiu Jesus, falou, olha, chame uns aos outros de irmãos, eu vou reconhecer vocês pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros. Aí eu quero falar para você aqui, o jovem rico é uma passagem muito interessante, porque Jesus já estava no final do seu ministério, e Jesus, ele atravessando o Rio Jordão, ele vai passar por um local que era conhecido como Pérea. E quando ele passa por lá, o que acontece? Ele encontra com o jovem. O jovem era rico e era bom. Olha só. E ele procura Jesus, ele para Jesus e pergunta para Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar? Olha a palavra, herdar, ser herdeiro e ter a vida eterna. Ali naquele diálogo, aquele jovem já fez uma pergunta que ele mostra que acredita na imortalidade da alma. Porque ele perguntou o que eu faço para herdar. Então, para herdar é para você ter.
Para você conquistar a vida eterna, porque a vida eterna não é no planeta Terra. Aqui nós somos viajores, aqui nós estamos de passagem. E na nossa mala, ó, se você for para qualquer país, você vai fazer a sua mala de acordo, não é o que você está aqui agora. Você vai ligar para lá, você vai passar uma mensagem, falar como que é o clima aí, como que tá aí, o mês que vem que eu tô indo para aí. Você vai fazer sua mala, colocar sua bagagem de acordo com o clima daquele país, com o que se vive lá. Da mesma forma, nós estamos na Terra e temos que arrumar a nossa bagagem como nos é exigido no plano espiritual. O jovem rico, quando ele fala, o que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Ele já mostrou que ele acreditava na imortalidade. Jesus prestou tanta atenção na pergunta do jovem rico, que naquele momento, imagina você perguntando para Jesus uma questão que você tinha vontade de estar junto com Jesus, e Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus cobre o jovem de amor. Olha que lá no Evangelho fala, Jesus cobre o jovem rico de amor, raciocina na pergunta, nas palavras que o jovem rico colocou, e ele, Jesus cobrindo a gente ainda mais com o seu amor, e responde para aquele jovem rico, pratique os mandamentos, seja bom. E o jovem rico diz para Jesus, fala, mas eu já pratico os mandamentos. Eu já procuro ser bom. Aí Jesus vê que o jovem rico estava preparado. Jesus fala para ele, então vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem. Dá de ti mesmo sem esperar nada em troca e pega a sua cruz e segue-me. Nessa hora, o jovem tremeu. Nessa hora, ele recua. E Jesus percebe a fraqueza do jovem rico, o apego ainda excessivo às coisas materiais. Nós estamos na posição do jovem rico. A verdade, conhecedores das leis divinas, e ainda carregamos dentro de nosso coração os impulsos inferiores. Carregamos ainda esse apego à matéria. E não vivemos ainda com essa crença verdadeira na imortalidade da alma e na vida futura, principalmente, especialmente. Jesus, pelo que ele fez, ele merece primeiro lugar na nossa vida. Jesus merece o primeiro lugar. Nós vamos fazer uma observação nessa mesma narrativa do jovem rico. Sabe por quê? O jovem rico, ele sai triste. Por que será que ele sai triste? E por que será que Jesus não impede ele de ir embora? Ele saiu triste por quê? Porque ele conhecia a verdade. Porque ele sabia que Jesus era a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Mas ele ainda não conseguia vender tudo o que ele tinha e deixar para trás. E pegar a sua cruz e seguir Jesus. E Jesus o respeitou, assim como Jesus nos respeita. Jesus não impediu ele de ir. Assim como ele não nos impede. Assim como a doutrina espírita não nos impede. Se você chegar dentro da casa espírita, você tomar o passe, a água fluídica, ouvir o evangelho, se você receber a ajuda e o auxílio, ninguém vai obrigar você a ficar. Você tem a liberdade de escolher de acordo com a sua receptividade moral, espiritual e intelectual. Jesus não amenizou o impacto para aquele jovem e Jesus não ofereceu para ele um caminho sem sacrifício. Jesus mostra a sua vida para nós. Ele tira a máscara. Ele mostra que ele recebeu o apodo, a cuspida no rosto, que ele recebeu a coroa de espinhos, que ele recebeu o orgulho e o egoísmo, que ele recebeu o apodo, que ele recebeu de nós o chicote, o açoite, e que mesmo assim ele prosseguiu, porque ele falou para Deus, Pai, olha para baixo, perdoa,
esse povo não tem noção ainda. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O jovem saiu triste porque ele tinha certeza de que Jesus era o caminho a seguir, mas ele ainda não estava pronto e não estava preparado. Vamos lutar para que a gente ofereça o melhor de nós para Jesus. O nosso carinho, o nosso abraço. Outra prova da imortalidade da alma, busque lá no Livro dos Espíritos também, o capítulo que fala da interferência dos espíritos na nossa vida, que é também a prova da imortalidade da alma. Como Kardec foi sábio e mostrou para nós, né? Kardec foi tão transparente e mostrou para nós também sobre a influência dos espíritos na nossa vida, e tantas passagens que tem no Evangelho, no Novo Testamento. Eu quero agradecer ao Centro Espírita de Patos de Minas, Unidos para o Bem, a pessoa do Cadu, todos os tarefeiros que me fizeram o convite para esta live. Eu deixo aqui o meu sincero carinho, o meu sincero abraço a todos vocês, rogando a Jesus que derrame as suas bênçãos nos 4 cantos do mundo neste momento, e que nós possamos colocar para fora o sentimento mais expressivo que há de tirar a dor de todo ser humano, que é a nossa fé viva, e vivermos como viajores no planeta Terra, entendendo que nós estamos aqui como viajores e acreditando sempre na vida futura e na imortalidade da alma. Aqui eu deixo meu sincero e carinhoso abraço e peço a Deus, como eu faço sempre, que o sol amanhã brilhe morno e brando no seu corpo e na sua vida. Que o vento sopre devagarinho, manso e brando nas suas costas, na sua pele e na sua cabeleira. Que a chuva, quando cair, caia branda e mansa aí no seu chão. E que Jesus e que Deus tenha cada um na palma de suas mãos. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz. Gratidão eu pela oportunidade.